Olá, meu nome é Cassiano Givago Lemos da Silva, sou aluno do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da Universidade Federal de Santa Maria, e este vídeo é parte da defesa do meu projeto de dissertação, que for intitulado Manejo de cobertura de canteiros em sistemas de produção hortícola sob fase de transição agroecológica, que está sob a orientação do professor Ricardo Bergamo Schinato. Nesta apresentação, iniciarei com uma introdução, na sequência apresentarei o objetivo e as hipóteses, posterior farei uma exposição do material e dos métodos que serão aplicados para a obtenção do objetivo, e por fim, apresentarei a expectativa desse trabalho na contribuição para a ciência. Bom, a produção orgânica ela consiste num sistema de substituição de insumos, ou seja, a troca de insumos quimicamente industrializados, sejam fertilizantes ou defensivos, e este sistema ele vem se expandindo pelo Brasil, conforme podem observar no gráfico, e essa expansão ela ocorre pela demanda dos consumidores, mas também dos próprios agricultores, que estão buscando por alternativas à agricultura convencional, que é prejudicial ao meio ambiente e altamente dependente de insumos externos. Porém, os agricultores convencionais, eles ainda resistem em migrar para um outro método produtivo. E essa discussão ela pode ser observada nesses artigos, que relatam essa resistência dos agricultores, que até certa forma é compreensível, pois eles temem uma redução do rendimento, uma maior necessidade de mão de obra e uma redução da escala produtiva, além dos aspectos culturais relacionados à crença sobre a necessidade de constante revolvimento do solo entre cultivos, seja para descompactação do solo ou eliminação das plantas espontâneas. Porém, para alguns autores, a transição para sistemas mais sustentáveis, como os baseados na agroecologia, eles são essenciais para a preservação econômica e ambiental dos sistemas. Nesse sentido, vale ressaltar que a agroecologia é uma ciência que norteia sistemas de produção baseados em uma agricultura limpa, com redução dos insumos externos, preservação dos recursos naturais e a valorização do trabalhador rural, dentre outros sentidos, é claro. Ela é uma ciência que norteia sistemas que exigem maior planejamento, pois eles prezam pela ciclagem de nutrientes, a proteção do solo com uso de cobertura e adubos verdes, que obviamente primam pelo aumento da eficiência produtiva. Conforme podem observar na imagem à esquerda, os sistemas convencionais eles visam constantes capinas para controle de plantas espontâneas, que acabam deixando o solo sem qualquer proteção, o solo fica completamente exposto. Já na imagem à direita, pode-se observar um sistema que demanda do maior planejamento, pois ele usa depalhada, cultivo consorciado, porém ele favorece a especialização da mão de obra, além de promover a proteção do solo. Nesse sentido, eu trago estudos associados ao cultivo com e sem uso de cobertura do solo para a produção de hortaliças, como a dissertação de Paulette de 2012, que testou o cultivo de alface com diferentes tipos de palhadas, e sem a presença desta, é claro. E verificou um significativo aumento do fósforo e do potássio nas camadas de 0 a 20 cm de profundidade, com o uso de palhada de aveia, nabo e feijão vagem, enquanto comparados aos sistemas sem o uso de cobertura. Já o Zieck et al. 2014, eles encontraram benefícios de sistemas com uso de cobertura e adubação orgânica, também para cultivo de alface, só que sobre a atividade biológica do solo, mais precisamente sobre a atividade respiratória, onde os tratamentos com plantio direto e uso de palhadas sobre os canteiros aumentou a taxa de gás carbônico no solo, e o mesmo em sistema com adubação orgânica. Já Carvalho e outros autores, em 2004, eles traçaram uma relação entre o sistema convencional de cultivo e o sistema agroflorestal, que é um sistema de produção agroecológica. Eles puderam notar uma melhoria
nas qualidades das variáveis físicas do solo, como a redução da densidade e também aumento da porosidade do solo no sistema agroflorestal. Além destes solos, também terem apresentado uma menor resistência à penetração quando comparados ao sistema de cultivo convencional. Porém, ainda há uma defasagem, divergência e até falta de dados sobre os aspectos relacionados ao manejo dos canteiros para a produção de hortaliça e os seus impactos sobre a qualidade do solo e os aspectos econômicos. É importante ressaltar que este trabalho surge de uma demanda emergente dos próprios agricultores, onde eu me incluo como técnico de uma propriedade de produção orgânica de hortaliça e sinto a real necessidade dos dados que esse trabalho pode promover. Para isso foi traçado o seguinte objetivo, que é identificar a mudança de propriedades do solo promovida pela cobertura dos canteiros com palhada cultivada em um sistema de produção hortícola em transição agroecológica. E espera-se desse objetivo algumas hipóteses. Sendo a hipótese 1 indica que a cobertura de canteiros com palhada cultivada num sistema de consórcio de gramíneas com leguminosas promoverá a melhoria de indicadores de qualidade do solo. Já a hipótese 2 indica que a cobertura dos canteiros com palhada de gramíneas reduzirá a mão de obra necessária para o manejo dos canteiros. E para atingir o objetivo desse trabalho, foi traçada a seguinte metodologia. A área experimental ela está localizada no município de Santana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, em uma propriedade de produção orgânica, que é a qual eu estou trabalhando no momento. E como mencionado, o trabalho ele consistirá na avaliação de manejo de cobertura do solo. Nesse caso, para a produção de repolho, o delineamento experimental desse trabalho ele será de blocos inteiramente casualizados, com 4 tratamentos e 4 repetições, totalizando 16 unidades amostrais, ou canteiros, que terão 8 metros de comprimento, 1 metro de largura e 25 centímetros de altura. Esse trabalho ele contará com os seguintes tratamentos, sendo T1 a cobertura dos canteiros com palhada leguminosa, o T2 a cobertura dos canteiros com palhada de gramínea, o T3 a cobertura do solo com gramíneas mais leguminosas, e o T4 ele será o tratamento sem cobertura do solo, o qual ele será manejado de forma convencional, com um revolvimento do solo após cada cultivo. E também é importante ressaltar que a leguminosa escolhida para o plantio foi o cornichão e a gramínea foi a aveia preta. Esses tratamentos eles serão avaliados com as análises das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, além de aspectos econômicos. Como podem observar, esta é a área do projeto. Na imagem 1 temos a área delimitada em uma imagem do Google Earth. Na imagem 2 é a área do projeto antes do preparo inicial. A imagem 3 já é referente ao dia em que houve o primeiro manejo do solo com preparo inicial, com auxílio de uma motocultivadora. E a imagem 4 é a imagem dos canteiros já prontos com o plantio do repolho. Aqui nesse esquema podemos observar mais facilmente o ordenamento da área e dos tratamentos sobre ela, onde olhando da parte inferior direita desse esquema podemos observar que os canteiros eles seguem uma ordem sequencial. Já os tratamentos eles foram sorteados para cada canteiro, e nesse esquema também vemos as linhas de irrigação que serão baseadas no sistema de irrigação por aspersão, e por fim o destaque são as linhas de plantio para pastagem e para produção de palhada para cobertura dos solos. Essas linhas elas são comumente subutilizadas até. Elas são utilizadas para corredores nos sistemas de produção convencional. E para isso o solo desta área ele é revolvido
ou ele necessita de constante roçada para manutenção, quando permitido a instalação de plantas espontâneas. Bom, dentro das análises das propriedades do solo, iremos analisar as seguintes variáveis físicas do solo, sendo a porosidade total, a macro e a microporosidade, a umidade e infiltração de água no solo e a distribuição e estabilidade dos agregados do solo, conforme o Manual de Métodos de Análise do Solo da Embrapa de 1997. Diante das variáveis químicas, a proposta é fazer uma análise completa de todas as variáveis, em parte seguindo a metodologia de Tedesco e et al. De 1995, e o restante em conformidade com o método do manual da Embrapa, anteriormente referido. Isso será feito nas profundidades de 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20 centímetros. Importante ressaltar que antes do preparo inicial da área de cultivo do projeto, foi realizada uma primeira análise química, e após o preparo dos canteiros, foi realizada uma análise química para cada um dos canteiros. A variável biológica do solo ela será baseada na avaliação da fauna edáfica do solo, com o uso da armadilha de coleta do tipo ProVid, proposta por Antonioli e outros em 2006, que consiste numa armadilha confeccionada com garrafa plástica do tipo PET e instalada no solo conforme a ilustração dos autores do referido método. As variáveis econômicas avaliadas serão a mão de obra e a produtividade. A mão de obra será avaliada conforme o seguinte quadro, que será baseado numa agenda das atividades realizadas em cada um dos canteiros e tratamentos. E ao final se somará todo o tempo que foi utilizado em cada tratamento proposto, para verificar o tempo de manejo que foi necessário em cada um desses. E a produtividade será avaliada a partir da colheita do repolho e posterior peso da massa verde. Bom, e com a finalização desse estudo, esperamos obter a seguinte contribuição científica, que permitirá obter resultados que irão auxiliar os horticultores na tomada de decisão sobre o manejo da cobertura do solo dos canteiros, visando a preservação da qualidade e propriedades do solo, além de permitir verificar a necessidade de emprego de mão de obra em cada um dos tratamentos propostos. Aqui trago algumas das referências que foram utilizadas nesse trabalho. E agradeço a quem estiver assistindo este vídeo e me coloco à disposição para qualquer questionamento e, novamente, muito obrigado.